Aleluia. Sentado como estamos. Essa noite foi uma noite de grandes informações, porque a casa está em movimento. E louvado seja o nome do Senhor por isso. É muito lindo ver o corpo se movendo. E muitos que estão aqui fazem parte da casa, alguns nos visitam. E estou muito feliz com algumas visitas, todas as visitas eu fico feliz. Mas tem pessoas que a gente conhece, outras, né, a gente vai conhecer pela primeira vez hoje. Mas aquelas que a gente já conhece, que já tem uma história junto, nosso coração se alegra em fazer um culto juntos ao nosso Pai. E nessa noite é dessa forma que nós nos reunimos aqui. Eu não sei para que tu veio, mas eu vim para fazer um culto para Ele, contigo. Eu faço o meu sozinho lá em casa e Ele recebe, é maravilhoso. Mas aquele que eu faço contigo, para Ele, é mais ainda. É mais perfeito, é mais intenso. Ele tem um pouco de cada um de nós e nós todos somos diferentes. E nessa noite, então, que nós possamos ofertar isso e receber o que isso atrai da parte do Senhor. Então, aqueles que têm dificuldade no momento da palavra, gosto muito do louvor, gosto muito da oração, mas a palavra tem dificuldade, vontade de levantar, vontade de andar, vontade de tomar café, vontade de... Se esforce. Preste atenção naquilo que o Senhor quer nos falar. Esse mês de maio não nasceu semana passada no coração do nosso pastor. Quando nós entramos no propósito de 40 madrugadas com a casa, com o corpo, e eu creio muito nos propósitos coletivos, que esses propósitos nos ajudam, porque propósitos individuais são mais fáceis de se quebrar. Os coletivos é mais difícil, porque tu tem um irmão para prestar conta, tu tem alguém para dizer, ei, tu tá, não, tu não tá, mas tu não foi ainda. Então o corpo ajuda a gente a estar no lugar onde Deus quer que a gente esteja. E nós estávamos, né, na metade desse propósito, e já ele um dia à noite disse, olha, né, mês de maio é o mês da família, sei lá, a vida toda, nunca tinha me dado por conta. O mês de maio é o mês das noivas, é o mês do Dia das Mães, não, mas é intitulado o mês da família. E assentou no coração dele que a gente focasse, né, nesse tema, que é o tema que o Senhor vem batendo na mesma tecla desde que a gente nasceu como igreja aqui nesse lugar. Então, nessa noite, aqueles que são casados, aqueles que não são, os jovens, porque a palavra de Deus, ela fala com uma noiva. E o homem que está sentado aqui, jovem com 15, 12 anos, esse é a noiva do Cordeiro. Então, casamento, família e tudo isso, não é só para quem tem família, para quem é casado. É um assunto que ele usa alegoricamente para falar conosco, a relação que ele quer comigo e contigo, ok? Então, isso aqui não é um culto para casais e não é um culto só para quem tem família. Isso aqui é um culto para a igreja, para a noiva do Eterno. E nessa noite, o Senhor ali trouxe ao meu coração, que é o início, né, desse propósito. Quarta-feira passada, iniciamos, dentro do mês de maio, né, faltou um anúncio aqui, gente. Todas as quartas do mês de maio, estaremos aqui das 19 às 21 horas, orando, rolando aqui, atirados aqui, orando em pé, orando sentado, orando deitado, não importa, orando com um único propósito. Se eu estou com algum problema, eu vou apresentar o meu problema. Se eu não estou, eu vou apresentar talvez o problema de alguém que tem e que faz parte da minha família. E se eu não estou vivendo, talvez o Senhor está me chamando a uma posição para que eu não viva. Porque nós servimos um Cristo
um Deus que nos chama antes de. Ele revela antes de as coisas boas. E Ele revela antes de as coisas não tão boas. E quando Ele revela as não tão boas, Ele nos dá condições de nos preparar para passar com eles. Passar com Ele aquele momento não bom e sair de lá maior, melhor, mais forte, mais convertido, mais, né? Mais filho, mais tudo. E é o que o Senhor está fazendo. Nós estamos convictos de que o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando para restaurar uma igreja. E nós estávamos no propósito, nos preparando para a Páscoa, onde o Senhor dizia, né? Tá, mas o que vai acontecer? Tudo bem, a Páscoa é uma passagem, a Páscoa simboliza um novo calendário religioso, simboliza ressurreição, restauração, restituição. A Páscoa simboliza tudo isso. E nós ali nos preparando para isso na presença do Senhor. Alguns com jejum, outros só com orações. E quando terminou, que foi no dia 20, muitos aqui estavam no dia que eu dei o testemunho de que, né, no terceiro ou quarto dia, onde na madrugada o Senhor, né, me fazia eu orar sobre restituição. E que Ele restituísse aquilo que foi dado, não foi cuidado, que Ele desse de volta, para que a gente cuidasse de novo, que Ele restituísse aquilo que o inimigo roubou da gente e que descuidadamente a gente não viu. No outro dia, eu recebi um comunicado da Receita. Eu dei um testemunho onde eu trouxe todos os documentos, porque contra fatos não há argumento, e o Senhor falava de datas. E naquele documento dizia, olha, tu tem 30 dias para requerer. Era uma restituição, gente, que estava há 2 anos parado, não sei aonde aí, da Receita Federal. Olha, que quando eu recebi a carta eu achei que eu estava devendo alguma coisa da loja, né, que a gente não acha que a gente ganha nada, né? E ali eu encaminhei, logo que eu recebi, eu encaminhei, mostrei aqui para o pessoal. E ali eu fiquei aguardando, né? E aquela carta, quando eu fui fazer a conta, o meu prazo limite para requerer era até dia 21. E justamente a Páscoa era dia 20. Foi um culto que eu vim impactada para cá. O Biri que pregou naquele dia. E o Senhor, Ele dizendo, eu vou fazer algo, e eu estou te comunicando isso no âmbito federal. Eu vou fazer algo no mundo material, espiritual. E ali continuamos, quando chegou então a Páscoa, né? Quem ministrou no culto da Páscoa fui eu. E naquele dia o Senhor nos traz dizendo, olha, tem mais 40 aí. Aonde o Senhor diz, busca que eu te revele as Escrituras, para que as Escrituras te revelem o que tu estás vivendo. Aquilo que profeticamente está escrito, que tu consiga ligar com aquilo que está acontecendo. Não faz sentido tu ler a Escritura e não atentar para os sinais. Não faz sentido tu ter ali um mapa do céu e tu não saber usá-lo. E só quem pode nos instruir é o Espírito Santo de Deus. É Ele que abre o nosso entendimento. E ali, na manhã de segunda-feira, dia 21, quem morre? Aliás, acho que morreu na Páscoa, né? O Papa. O que tem a ver isso aí, irmã Dori? Aqui somos crentes, entendeu? Ele nem tem nada a ver com nós. É algo global, mundial. Ele representa um poder espiritual mundial,
global. E naquele dia, no novo calendário, ele morre. Vai ser colocado outro no lugar dele, com novos ideais, com novas propostas. E naquele momento eu levei um choque de manhã, pensando, meu Deus, profeticamente isso significa muito para quem está atento aos sinais. Então, naquele momento ali, me deu aquele temor. Eu digo, meu Deus, parece que o mundo vai terminar amanhã, né? E aí o anticristo vai, né? E o falso profeta, e aquela coisa tudo na minha cabeça. E naquele momento foi para ler, então um outro, que é secretário da Economia Mundial, também renuncia. Uma outra mudança no mundo global, no mesmo dia. E ali o Senhor falando, ei, te atenta para os sinais, acorda. O maligno prossegue no plano e na escritura, porque vai acontecer todas as coisas que são escritas. O mal prossegue no curso, se preparando para estar lá, vivendo cada palavra dita a respeito dele. E a igreja está aí, ó, rodeando, pateteando, fora da estação, fora do entendimento. E quando o Senhor ali nos chama a buscar dele para que ele abra o nosso entendimento, que ele nos faça compreender as estações. Nós sabemos que Jesus, ele está voltando, e ele não vai mandar uma carta escrita dizendo, no dia 4 eu venho. Mas os sinais vão estar tão claros para aqueles que estão apercebidos, que a gente vai estar esperando ainda mais preparado ainda, entendeu? Ó, ele está vindo. E assim, ó, e já vamos preparar a gurizada, porque se porventura ele não vai vir agora, essa gurizada vai esperar ele do mesmo jeito. E vai se preparar do mesmo jeito, como se ele viesse amanhã. E aí, num dos dias que nós estávamos aqui, eu dizia para o Senhor, Senhor, e se eu partir antes, né? Tu me levar antes. Tudo isso que eu creio, que eu anuncio e quero viver, porque eu quero viver o grande avivamento. Eu quero viver uma igreja verdadeiramente sendo ali capacitada por Deus nos últimos dias. Eu quero participar e fazer parte de alcançar vidas através de uma vida alcançada que é a minha. Eu quero ser útil antes de partir. Gostaria de estar no dia em que a trombeta soasse e ele estivesse nas alturas me aguardando, e o Espírito que habita em mim alcançasse para ele. Eu queria viver tudo isso, porque daí parece que só assim valeria a pena tudo que tu creu, que tu acreditou. E naquele momento ele disse para mim, quero te dizer, os salvos que morreram e não viram, quando a trombeta soar, os salvos e os não salvos mortos ressuscitarão. O que é bom de um lado, o que é mal do outro. E vamos ser os primeiros a estarem com ele. E naquele momento me veio uma alegria muito grande. Quero te dizer que mesmo que tu parta antes dele vir, naquele dia tu vai estar lá, naquele dia tu vai ver, naquele dia tu vai viver tudo aquilo que aquele momento vai proporcionar. Então ele tem preparado uma igreja para ser igreja aqui e estar com ele, servir a ele neste tempo. E quando o Senhor diz, eu não quero reformar uma igreja, eu quero restaurar. E o Senhor tem falado muito isso nesses dias. Eu quero restaurar a minha noiva, a minha igreja. Eu quero te restaurar como a forma original. Eu quero te fazer ser da forma original, aquela que eu pensei de ti, aquela que eu desejei para ti. E aí muitos vão dizer, mas eu sou assim, esse sou eu, tu me fez assim, esse complicado, esse não sei o que, essa não sei o que. Senhor, tu me fez assim. Não, ele não te fez assim. A vida te fez assim. Os traumas te fez assim.
Os medos te fez assim. O convívio com más companhia te fez assim. As más escolhas te fez assim. Esta bolota deformada que nós somos, quando encontramos Jesus, não foi o que Deus fez. É algo que sem Ele é desta forma que ficamos. E quando nos encontramos com Ele, Ele vem e Ele restaura. E Ele cria, e Ele faz, conforme o plano original. E conforme o plano original, muita coisa tem que ir para o lugar. E não só pessoas, mas aquilo que o Senhor tem ensinado. Então o Senhor tem restaurado não só pessoas, mas uma igreja. Quantos que estão aqui e que estão desigrejados? Não, eu não estou desegrejada. Não, irmã. Sim, mas tu está num lugar que tu não está. Tu está num lugar que tu não concorda. Tu está num lugar que tu está num lugar que não é mais a tua igreja, mas tu está nesse lugar. Tu não crê mais, tu não confia mais, tu não te entrega mais, tu não dizima mais, tu não oferta mais, tu não evangeliza mais, tu não faz nada, porque tu está justamente nesse lugar. Nesse lugar que tu acha que tu não tem coragem de convidar alguém para ir, porque nem tu quer estar. Só quem viveu isso sabe do que nós estamos falando. Só quem está vivendo isso sabe do que o Senhor está falando. E o Senhor está querendo restaurar a igreja. Essa igreja que tu faz parte, Ele quer restaurar. Todas as igrejas, todas as placas, porque não existe uma igreja restaurada. A igreja na terra, Ele dá a oportunidade de o lugar onde tu está reunido no nome dEle, sendo igreja, ali Ele te dá a mesma oportunidade de voltar a viver o plano original. E quando hoje, no início desse nosso mês, se tu abrir lá no livro a gente vai falar de família, não tem como não falar da base da família, né? Então, em Gênesis 2 e 24, que é bem no início de todas as coisas. Pensa num Deus que preparou uma bola sem forma e vazia, que era a terra, e fez ela ser alguma coisa, e não o bastante, Ele desce, e Ele planta um jardim para um casal, depois era um casal, né? Ele vem e Ele, como Deus, Ele se diminui, aguenta, porque Ele não disse haja um Éden. Ele plantou, diz a palavra. Ele veio, Ele se diminuiu como Deus, vai na terra e faz como um jardineiro. Ele planta o Éden como uma moradia, como um lugar para aquele que Ele estava criando. Ele faz então o homem, Ele faz a mulher, depois que Ele havia preparado um ambiente para eles. Então tudo aquilo era para quem? Para Deus? Era para nós. Todo foi criado para nós. Esses a quem Ele ama e cuida e preserva e quer ter um relacionamento. E ali esse Deus começa as escrituras, se tu já leu a Bíblia de capa a capa, ela começa com um casamento. E ela termina com um casamento. Ela começa com Adão e Eva, que nem tinha pai. Olha só, como é que Deus diz isso? Olha só, o 2:24, diz assim, ó, portanto, vamos ler o 23, né? E disse Adão, essa agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão pai e mãe. Que pai e mãe? Tinha pai e mãe lá? Sim. Adão tinha pai e mãe? Eva tinha pai e mãe? E que Deus disse isso? Deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher,
e serão ambos uma só carne. E quando o Senhor inicia aqui as Escrituras, Ele deixa bem claro que a família, o homem, a sociedade, tudo que nasceria disso, não foi criado porque no coração do homem ele tinha esse desejo. Não foi criado porque simplesmente alguém pensou nisso. Isso foi criado porque era um projeto de Deus. Assim como o homem e a mulher foram um projeto de Deus, o resto, tudo que Deus disse, era projeto de Deus. Então casar, ter filhos é projeto de quem? Teu? É de Deus para a minha vida. Ter família é projeto de quem? Meu? A gente acha, né, que é da gente. A menina já começa a sonhar, o menino começa a sonhar. Não, é um projeto do Senhor plantado dentro do homem e da mulher. Muitos que não querem viver o plano original foram pessoas que foram machucadas durante a sua criação. Foram pessoas que conviveram com o pai e com mãe desestruturado. Foram pessoas que não querem encontrar alguém. Homens que não querem mulher e mulher que não querem homens. Vem de uma deformação da criação, do ambiente aonde conviveu. Meninas que não querem e não conseguem ver na figura masculina uma referência, por quê? Porque foi criado num ambiente que a mãe era pai e a mãe era mãe. Aonde não tinha homem, aonde não tinha a figura paterna. Simplesmente ela não se identifica mais com isso. O que ela, então, dentro dela, eu que não quero um homem assim. Eu não quero depender de homem. Eu não quero ser como a minha mãe. Eu não quero ser como a minha avó. Eu não quero ser como essas que viveram uma vida infeliz junto com uma pessoa intolerante, uma pessoa... Eu não quero. Então, se é para eu casar e me separar, nem caso. Muitos meninos, homens, que não conseguem ser homens, cumprir com o seu papel, não conseguem assumir o compromisso de se unir a uma mulher, gerar filhos e ter um compromisso segundo a vontade de Deus. Vive uma vida conforme Ele quer, sem compromisso. Se ajunta com homem, se ajunta com mulher, depende. Agora tudo pode. É tudo, não tem o compromisso, porque o plano original de Deus já foi desconfigurado. A primeira ação das fortalezas infernais foi fazer a mulher super forte e enfraquecer o homem. E isso já foi um grande passo. Aí já então os casamentos eram disfuncionais. Os casamentos não eram referência. Os casamentos não eram segundo a vontade de Deus. E aí depois, o Senhor, né, foi piorando. Com isso, então, agora as famílias são disfuncionais. Agora não é mais um casal disfuncional, né? É qualquer coisa junto é família. Eu faço a minha família do jeito que eu quiser fazer, eu adoto, se eu tiver um parceiro, eu adoto. Eu não preciso do que é plano divino e nem de nada que Deus fez para ser algo natural. Eu sou aquele que institui todas as coisas. Então o inimigo veio desfigurando, destruindo toda essa estrutura familiar. Antigamente, irmãos, a sociedade, se alguém se divorciava, meu Deus, era um escândalo na família. Uma menina grávida, eu mesmo, meu Deus, o meu medo era acontecer alguma coisa. Se eu engravidasse antes do casamento, meu pai ia mandar eu embora. Eu ia ficar falada na minha família. E eu nem era crente. Isso era, a sociedade tinha algumas instruções corretas, mas isso tudo foi desaparecendo sutilmente com os anos.
Tu conheceu isso tudo, mas essa nova geração não conheceu isso. Essa nova geração já conheceu essa bagunça toda aí. Que referência eles vão ter? Como é que eles vão conseguir copiar quem? Porque se eu não tinha um pai na época que era referência, eu tinha o pai de uma colega que eu admirava muito, que era um homem, né? Que eu nem era de Deus, mas eu olhava e dizia, olha que casal bonito. Sabe aquela família que toma café de manhã? Sentava na mesa e ela fazia pão de casa e preparava o filho dela para ir para a escola e botava o tênis e aquela coisa. E eu na porta lá esperando ele para ir para a aula. Minha mãe estava trabalhando, meu pai trabalhando. E eu lá, avulsa da vida, né? Vai para a aula, né? Com o filho da vizinha. A gente nunca teve o costume de tomar café em casa, infelizmente. Para ver como, né? A gente é segundo meio que vivemos, né? E não preciso dizer, as minhas filhas também não têm esse costume, porque eu não introduzi isso em casa. Sabe? Então, numa coisa simples, tu vê que vai se repetindo. Imagina o não simples. E aí eu olhava aquilo tudo e pensava, que coisa mais linda isso, né? Olha, sabe aquele comercial de margarina? Imagina, eu com 9 anos. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Só que hoje em dia, a maioria disso desapareceu. Os nossos filhos talvez não vão ter. E o que Deus está querendo dizer para mim e para ti, eu quero que tu seja. Eu quero que tu seja a referência dos teus filhos. Mas tu não sabe, olha quantos anos, olha quanto tempo, olha a nossa vida, olha quantos anos, não interessa. Eu sou um Deus de coisas novas. Eu sou um Deus que testifica que ainda é possível. Maior será o testemunho se tu dizer para os teus filhos que depois de um tempo, ainda há esperança. É olhar para ti e dizer, meu Deus, um casal ali, né, de velhinho, nananã. E olha ali, estão vivendo uma história de amor que eu não pensei que pudesse viver. Vivendo algo que realmente é o que Deus propõe para aqueles que o servem, para aqueles que têm Ele no coração. Nessa noite, muitos que estão aqui querem ser igreja, mas não querem ser família. Quantos anos nós vimos obreiros e obreiras, que hoje eu estava pensando, enquanto eu meditava nessa palavra, eu me converti, e era assim, a gente se convertia hoje e amanhã tu ia ganhar alma, né, Joel? É ide. Larga tudo, entrega teus filhos, teu marido para Deus cuidar, que Ele cuida de tudo, e isso aí é negar a tua vida. Isso, a gente achava que era isso. Aí eram sozinhos fazendo evangelismo, ó, coisa linda. Fica aí, Billy, fica aí, meninas, que eu vou lá orar na casa da irmã fulana, lá no casamento da irmã ciclana, lá, né, eu vou pregar lá na igreja tal, e né, e Deus cuida da minha, eu que vou ter cuidado dos outros, mas a minha, era Deus que cuidava, porque Ele cuida dos seus. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Eu não sei em que momento isso entrou na minha cabeça. Até que o Senhor vem no nascimento da Bruna. A Bruna ela tem hoje 23 anos, tá? Nascimento da Bruna, a minha última filha. O Senhor disse, volta para casa. Disse, mas eu nunca saí. Volta para casa como? Volta para casa. Porque um bebê te traz de volta, né? Um bebê te desarma. Eu tendo um bebê, eu não podia pregar. Eu tendo um bebê, eu tinha que ficar mais em casa. Eu tendo um bebê, eu tive que mudar a minha rotina de trabalho. Eu tendo um bebê, eu voltei para casa. E aí o Senhor trabalhou muito na minha vida e mudou muitas coisas. Deus tem os seus meios de nos fazer enxergar aquilo que a gente não está vendo. E o que eu estou vendo nesses dias é Deus querendo restaurar uma igreja para que a igreja viva o tudo de Deus. Não adianta nós estarmos aqui com a nossa vida toda destruída, com o nosso relacionamento totalmente errado e dizer, um dia Deus faz, o que tu vai fazer?
É aquilo que o Billy disse, Deus não vai descer, nós vamos orar aqui, ó, vem cá que eu vou orar por ti, vai, aí um raio aqui, a tua vida vai mudar, e vocês vão se apaixonar, e vocês vão voltar para casa, e vai ser Ei, aqui tu vai ter a consciência, aqui tu vai receber vontade, aqui tu vai receber a força para isso, mas quem vai ter que encarar as mudanças é tu. Quem vai ter que corresponder é tu. Quem vai ter que mostrar que quer é tu. O poder dele se manifesta mediante a tua atitude. Tem gente que quer conserto, mas não faz nada para isso. Tem gente que quer mudança, mas não se move para isso. E aí, não, eu oro. Eu estava lendo a palavra oração, que está lá, nós temos uma sala de oração lá em cima. E na porta, né, a Laine fez a coisinha ali, está oração. Orar, ação, né? Vamos de novo, que eu acho que vocês não leram como eu li. Orar, ação, né, Joel? Vem, verbaliza e age, né? Ora e age. Oração não é simplesmente palavras ao vento. São atitudes diante do Senhor e diante da situação que tu está apresentando. E quando o Senhor trouxe essa palavra hoje para mim, onde o Senhor dizia, olha, né, eu inicio a Bíblia, e a Bíblia tem vários e vários contextos que fala de um relacionamento e tipos de relacionamento. E quando ali fala de casamento, fala, né, deixará pai e mãe, apegar-se-á a sua esposa. Nesse primeiro deixar pai e mãe, quando a gente casa, o primeiro tem um rompimento. E a gente quer fazer uma soma. Quando a gente casa, tem que haver um Não é tirar a pessoa da tua vida nem mandar ir para a lua, não. Mas tu não vai mais ser o filhinho da mamãe e nem tu a filhinha do papai. A tua referência não pode ser mais o teu pai perfeito. E a referência do menino não pode ser a mãe perfeita. Porque casamos e como não vemos no nosso parceiro aquilo que admiramos no nosso pai, nossa mãe, a gente começa a comparar. E aí gera uma inimizade entre a família. Onde, tá vendo, ó? Meu pai era assim, por que tu não é? A minha mãe fazia assim, por que tu não faz? Ou se não é nenhuma, achar alguém, né, para comparar a pessoa. Que não é esse o papel que nós temos que fazer com aquele que nós convivemos. Mas ali, o Senhor vem no primeiro, né, na primeira junção tem que haver um rompimento. E na segunda, que é apegar-se à sua esposa, olha só. Então ele rompe com a família e ele se apega. Apegar-se à sua mulher. Apegar-se à sua mulher. É um rompimento e um apego. Às vezes a gente quer tudo, né? Quer tudo, mas não separa nada, né? Junta tudo, né? Tem lugar para mais um, não dá conta nem quer botar mais um, né? Então, olha só como Deus ele é maravilhoso, e ele instrui. E aí, por último, né, será uma só carne. E a uma só carne se remete ao ato sexual. E olha a ordem, então. Deixará pai e mãe, apegar-se à sua esposa e serão só com ela. Então, o sexo, a intimidade, é só para quem é casado. E não é casado tipo, eu sou namorado. É para quem é casado. Quando a gente inverte isso, nós temos consequências lá na frente. Quem inverteu aqui sabe. Quem começou de trás para frente sabe. As consequências que colheu. Talvez nunca vão dizer. Talvez nunca vão admitir. Mas aquilo que Deus instrui faz sentido. Aquilo que Deus nos pede é para o nosso bem. E quando o Senhor vem, e ali, então a família, ele é
um projeto do Senhor e não um sonho meu e não um desejo meu. E já me tranquilizei também, porque esse mês de maio então tem tudo a ver com Ele. Não é com a igreja aqui ou com os irmãos que estão, sentindo alguma coisa, não. É o foco do Senhor. É o desejo dEle. É a prioridade dEle. É aquilo que Ele quer fazer na tua vida, na tua casa, no meio em que tu vive. E ali, quando eu meditava, o Senhor veio, olha só, através de Adão e Eva, Ele criou uma família. Através de Noé, Ele preservou uma família. Através de Abraão, Ele abençoou o quê? As famílias. E, ali vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem José, e através de José, a bênção sobre as famílias. 71 famílias foram levadas para Gósen. O Deus que tu serve, o Deus que te chamou para essa igreja, o Deus que te chamou para fazer parte desse corpo, é assim que Ele vê. É isso que Ele prioriza. É isso que Ele valoriza. Ele não olha para um indivíduo sozinho dentro de uma casa e diz, olha, seja meu. Ele olha para uma casa, e eu não sei vocês, mas a primeira profecia que disseram para mim, Deus tem um plano contigo, tu vai ganhar a tua família. Deus tem um plano contigo, vai te usar muito no meio dos teus. Eu não sei se vocês ouviram isso, mas eu ouvi. Quando a gente se converte, quando a gente se volta para Jesus, a primeira missão que Ele nos dá é para com a nossa... mas tu não sabe como é a minha família. Tu não sabe como é o meio em que nós vivemos. O meu pai bebe, o meu irmão se droga, estão tudo separado, tá? Aí tu sai daqui num projeto evangelístico, vai para a praça e abraça um drogado. Sai daqui e encontra um bêbado, vem cá que Jesus te ama e tal, e coisa, e investe na pessoa e tal. O drogado, o bêbado, o caco dos outros, tu consegue dar valor. Mas os teus, não. E esse Deus que nos chama. E Ele naquele dia, Ele não vai requerer o mundo de nós, gente. Eu na minha pensamento de nova convertida, eu achava que eu tinha que ganhar o mundo para Jesus. E aí, de repente, eu vi, como vou ganhar o mundo se eu não conseguir ganhar a minha casa? Se eu não conseguir ganhar os meus amigos, entende? Os meus amigos não querem o meu Jesus. As pessoas que trabalham comigo não querem o meu Jesus. As pessoas que convivem comigo não querem aquilo que... O que tem de errado? É o meu Jesus ou sou eu? Porque não é o meu Jesus, é o nosso Jesus, Já começa por aí, E ali, através de Moisés, Ele vem e Ele protegeu Através de Moisés, Ele protegeu as famílias. Em Deuteronômio, isso é terrível dizer, Deuteronômio, oh meu Deus, Deus instruiu, através das escritas de Moisés, como deveria, se vocês forem ler isso, gente, pensa que tem coisas ridículas lá. É ou não é? De instrução para... Coisa assim, do dia a dia, de cuidados de higiene, meu Deus, pensa, era um Deus instruindo uma família. E aí, a coisa mais linda que tem, através de Jesus, Ele veio e salvou as famílias. Através de Jesus, Ele trouxe a salvação para essas famílias.
Então, como é que Deus não é essa a visão de Deus para hoje, para a igreja, para a minha vida? Talvez tu esteja aqui e pensa assim: Deus não está nem aí com o meu casamento, Deus não está nem aí com a minha mãe, com o meu pai, entende? Deus não está nem aí, porque isso aí parece que não é, né? Não é o importante. Ei, isso é mentira do diabo. Se tem alguma coisa importante para Deus, é tudo que envolve a tua vida. É tudo que envolve a tua vida. Então nessa noite ele vem e nos chama a uma responsabilidade de dizer: olha, não adianta, tu quer realmente fazer parte dessa igreja restaurada, querido, querida? Ser igreja não é só vir aqui nos cultos, sentar aqui, participar do Integra e dizimar aqui, gente. Isso não é ser igreja. Ser igreja é verdadeiramente sermos um só em Deus, crendo, buscando as mesmas coisas, estando por Ele neste lugar. E eu quero te perguntar: tu está nesse lugar, diante do Deus que tu diz estar, ouve a palavra, sente a presença e não muda? Tu crê que Deus pode curar um câncer? Maria testificou aqui da cura que ela viveu, desta coisa que todo mundo tem medo. O que Deus fez na vida dela. Tu crê que Ele cura câncer, que Ele dá vista aos cegos, que Ele faz o paralítico andar, que Ele ressuscita mortos, e tu não crê que Ele pode te mudar? Quando aquele paralítico estava lá diante de Jesus, e Jesus vem e diz: perdoados são os teus pecados. E aqueles que estavam só para condenar e criticar naquele culto, que sempre tem, né? Mas quem ele pensa que ele é para perdoar pecados? Ele, sabendo o que eles pensavam, dizia: o que vocês acham mais fácil eu dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Para que vocês saibam que eu perdoo o pecado, levanta e anda então. E o sinal era para provar que ele tinha poder para perdoar pecado. Aquele sinal, a resposta daquilo ali, perante todos aqueles: é mais fácil isso? É mais fácil todos esses milagres do que ele me transformar, do que ele me mudar? Quantos aqui nesta noite estão vivendo um momento de decisão, aonde o funil de Deus está, sabe, apertando? Assim como está, não dá para ficar. Assim como está, não dá para ficar. Assim como está, não quero mais. Assim como está, eu estou cansado. Isso está dentro de ti. Sabe de onde vem isso? Da parte do Senhor. Assim como está, não dá para ficar. Mas não tem a ver com a situação, tem a ver contigo. Assim como está, não tem como continuar. Não tem a ver com a situação. Tem gente que quer resolver a situação e continuar igual, né? Tipo, eu vou remover os problemas da minha vida, sendo que o problema é nós. Nessa noite, este Deus que quer restaurar uma igreja, e uma igreja para estar com Ele na eternidade. Eu não sei vocês, talvez os mais novos não pensem assim, mas os mais velhos que estão mais para perto, assim, já das final, a gente pensa um pouco mais na morte, talvez, né? E não só pensando em morte. Quando eu era com 35 anos, na metade dos 70, um dia eu ouvi isso, que a idade média de alguém era 70 anos. E eu fiz a conta naquele dia, eu tinha 35 anos. Eu recém tinha ganhado a Bruna. E aí, eu achava assim que a minha vida, sabe quando não tem mais o que viver, que não aguento mais, estou cansada, sabe quando está no olho do furacão? E aí eu me deparei que eu ia viver mais 35 anos, como é que ia ser o dobro, né, Joel? O que eu ia fazer com os outros 35 anos? E aí Deus disse: tu acha isso muito? Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é 70 anos? Perto da eternidade, querida.
Tu troca a eternidade por esses miseráveis 70 anos. O teu foco é a tua vida aqui, o teu foco é a tua vontade aqui, o teu foco é as tuas coisas aqui. Tu cuida da vida como se fosse só essa. Essa é nada perto da eternidade. Tu te apega aqui como se isso fosse o teu tudo. O que é o teu tudo é eternidade. Isso é nada. Então não troca, não te distraia, não te enrede, não te entristeça, não te perca, porque aqui não deu tão certo. Nós temos um lugar que é perfeito nos aguardando. E talvez tu fique pensando, mas esse lugar é perfeito, Deus é perfeito, porque aqui não é. Esse Deus que nos quer naquele dia. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Sabe tu que está aqui e que te nega a falar do assunto que está sendo falado nessa noite? Que esse assunto não te interessa? Tu tem uma grande dificuldade de relacionamento. Tu tem um monte de coisas não resolvidas sobre esses temas. E mais fácil para ti é dizer, não quero ouvir. Agora não. Isso aí não é importante. O que é importante? É viver segundo a tua agenda e as tuas prioridades? Ou viver segundo as prioridades de Deus? Esse Deus que diz para mim e para ti que o certo é fundamenta a tua casa, seja igreja na casa pequena, para ser igreja na casa grande. Seja igreja na casa pequena, para que tu possa ser verdadeira igreja na casa grande. Essa aqui é a casa grande do Senhor, aonde a igreja pequena se reúne e torna uma igreja grande diante do Senhor. Eu não posso vir de uma coisa que não existe e querer ser. Este Deus que vem dizer, olha, não adianta, até aqui tu viveu assim e olha o que deu. A partir de agora eu quero que tu refaça as tuas prioridades. Tudo que tu diz para mim, quer de mim, busca de mim, quer agora, é importante. Mas não é prioridade. Não adianta nada tu ter a empresa dos sonhos, a casa maravilhosa, o emprego melhor do mundo e não ter ninguém para viver isso. Então nessa noite, este Deus que nos chama, dizendo, olha, esse pai que fala na Bíblia, desde o início, né? Ele vem trabalhando e dizendo o quanto Deus se importa com família. Cada um que está aqui nasceu de alguém, gente. Tu é uma família. Casado ou não casado, tu tem uma família. Então essa palavra é para ti. Tem gente que quer casar para sumir de casa. Aí eu vou resolver minha vida fugindo. Quantos testemunhos a gente escuta de pessoas que não se amavam, mas que viram uma na outra a porta de escape, de saída da situação que viviam. Casamento não é isso. Casamento não é fuga, não é tu sair do lugar ruim, porque se tu não viver um lugar bom, principalmente quem tem consciência em Cristo Jesus, se tu não conseguir ter um relacionamento bom em casa com mãe, com pai, com família, bom, não perfeito, né? Bom, com a graça do Senhor, tu não vai conseguir viver uma outra família assim. Então aqueles que não casaram, eu quero que tu volte para casa, os jovens que estão aqui, porque Deus tem levantado uma juventude aqui, meu Deus, pensa, mas pensa, para viver o plano original, aguenta. E Ele escolheu esses que aos meus olhos parecem imaturos, né? Meu Deus do céu, isso aí eu acho que era coisa para velho viver, né, pai? Com mais maturidade. Ele chama a viver algo, entende? Agora, nessa idade, para testificar uma verdade para os velhos que não quiseram, para os novos que estão vindo,
para os velhos uma esperança, né? Para os jovens uma esperança, e ser uma referência para os pequenos que estão nascendo no meio dessa geração. O Senhor precisa levantar exemplos para que as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham para quem olhar. Se em casa não tem, encontrar na igreja alguma família que seja. Será que tu pode ser isso? Será que tu pode ser o jovem que vai pregar para um rapaz que vem lá de fora, que é possível se guardar? Será que tu vai conseguir, com toda a tua masculinidade, dizer: olha, eu decidi me preservar para o Senhor e eu vou me esforçar? Nós escutávamos algo no nosso curso Andar com Deus, aonde o Natan dizia sobre os ídolos, e contra ídolo, a oração só não derruba. Aí eu achei aquilo meio, parece, né? Sim, parece. Como assim? Contra ídolo é guerra, é violência. Contra ídolos não é radical. Eu não vou fumar, eu não vou fumar. Eu não vou beber e eu não vou beber. Eu não vou orar para Deus tirar de mim o desejo. E aí quando Ele tirar, eu vou parar. Não, eu vou lutar para que eu pare. E quando eu lutar para parar, Ele vai dar graça para me libertar. Contra vícios, maus hábitos, é guerra. É algo radical. É força. É posição diante, não só orar e ficar esperando que o milagre aconteça em ti. Que tu te posicione: eu não vou mais ser assim. E tu vai te esforçar para não ser. Então eu quero te dizer nessa noite, que este Deus que está te chamando para uma novidade, e Ele quer e vai realizar. E Ele conta com várias famílias aqui. Ele conta com várias pessoas aqui, para ali viver esse plano, ou esse resgate. E quando ali, profeticamente, o Senhor revelava essa mudança de calendário, talvez tu não esteja atento, talvez tu ache que é teoria da conspiração, e aí tu não vai nem dar bola, né? Os terremotos, as guerras, a indiferença, pai matando filho, né? Filho matando pai, isso aí tudo é sinal, gente. São dores de parto, gente. E tu já está tão acostumado com as tragédias, que só mais uma. É só mais uma morte, é só mais um terremoto, é só mais um país em guerra com outro, é só mais uma estratégia aí, governo. Eu não quero saber de política, eu não quero saber disso. Olha, tu não precisa querer saber de nada disso, mas tu precisa querer saber do céu. Tu precisa querer saber de Deus. Tu precisa querer saber de estar com Ele, para que em tudo isso Ele esteja contigo e com a tua família. Aquilo que o Billy falou, se coloca em pé em nome de Jesus. Quando ali, segunda-feira, e veio aquele medo em mim, meu Deus, e né, o anticristo, e né, e aí fui para todas as... E aí me veio um versículo ao coração, que está em Mateus 16, 18, onde o Senhor vem e fala com Pedro, dizendo, né, que dele faria uma igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra... Contra quem? É contra mim? É contra Pedro? As portas do inferno não vão resistir à igreja. E quando as portas do inferno não prevalecerão, tipo, não é elas que vêm, né? É tu abrindo elas. É tu tendo força para abri-las. Não é... É algo da parte do Senhor para esses dias. E o Senhor perguntou para mim: tu é igreja? Eu te pergunto também.
As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Tu é a igreja? E aí na hora eu já respondi. Eu sou. Não sei o que tu respondeu aí. Eu já, respondi, eu sou. Mas daqui a pouco eu pensei assim. Quando Deus faz uma pergunta pra gente, geralmente é algo que eu penso que eu sei, mas eu não sei, né? E aí eu já fiquei com a pulga aqui atrás da orelha. E eu comecei a buscar na palavra o que é ser igreja. E eu quero dizer que ser igreja, para Deus, o Pai, é família. Para Cristo, o Filho, é noiva. Para o Espírito Santo, é morada, é santuário. Isso é ser igreja. E ali o Senhor vem e diz, em todas essas esferas, Ele como um pai, querendo um relacionamento de filhos com os pais, e Ele como o esposo, querendo a intimidade com a igreja. Quando é que nós somos íntimos do nosso parceiro, da nossa parceira? Quando moramos junto? Quando sentamos na mesa junto? Quando repartimos o pão? Ou quando no leito? Duas pessoas se tornam uma só. Quando é que é a verdadeira intimidade? Quando uma pessoa entra na outra. Tem gente que acha que intimidade com Deus é ler dele, é ouvir dele, é ser abraçado só por ele, é ele estar do lado de fora, ele está do meu lado, ele está comigo. Não é o bastante, ele tem que entrar, ele tem que entrar em ti, ele tem que entrar em ti para ser um só contigo. Ele te quer como filho, ele te quer como esposa, ele te quer como morada. E como morada e santuário, o Espírito Santo nos capacita para o serviço. Nesta noite, esse Deus que nos chama a ser verdadeiramente igreja, que é muito mais do que nós participarmos de um lugar. Verdadeiramente nós sermos um lugar. E nesta noite, aquele que tem dificuldade, presta bem atenção, que nós já vamos encerrar. Eu sei que passou da hora, mas é muito importante. Aquele que tem dificuldade de se relacionar com aquele que vê, não é diferente com Deus. Aquilo que tu é com a tua esposa, tu é igual com Deus. Aquilo que tu é com teu pai, tu é igual com Deus. Aquilo que tu é com a tua mãe, tu é igual com Deus. Aquilo que tu é com a tua esposa é igual com Deus. Sabe as dificuldades de relacionamento? Sabe as tuas reações? São idênticas. Só que daí, tem gente que acha, eu e Deus nos damos muito bem. E não pode olhar para a esposa. Não é um só com ela. Não cuida dela. Não ama ela. Que papo é esse? A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida dos seus parentes e sua própria família, este negou a fé e é pior que um infiel, é pior que um descrente. Isso está escrito na palavra. Também está escrito assim, em 1 Timóteo 3:5. Portanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Temos tantos voluntários para trabalhar na igreja grande, Joel. Mas na igreja pequena, que é a casa, não quero ser obreiro lá. Não quero ser pastor lá. Não quero ser levita lá. Eu não quero ser mulher de oração lá. Eu não quero, entende?
Nesta noite, este Deus que abre o nosso entendimento. E Ele nos chama a refazer, para podermos viver o tudo de Deus. Então, nesta noite, a dificuldade que Ele está declarando para ti, dentro de casa. Eu sempre falei que as nossas guerras lá em casa eram em silêncio, né? Antes de convertido, o pastor Billy ficava 20 dias sem conversar comigo. As nossas guerras eram a indiferença. Ele me tirava da vida dele e eu tirava ele da minha vida. E a gente vivia na mesma casa, dormia na mesma cama, comia, não se agredia, não se xingava, não se desabonava, não se humilhava, nada, mas não existia. E aí a minha queixa era, e a minha oração era, Jesus, que Ele fale. Jesus, que Ele diga para mim. Pai, que Ele diga o que tem que mudar, Senhor, que Ele fale, abre a boca, que Ele fale. E o Senhor disse, pois é. Tu acha que isso que tu vive com Ele não é o que eu vivo contigo? Sabe o Billy? É tu para mim. Quando tu não gosta, tu te cala. Porque tu não quer me entristecer. Porque tu não quer mostrar o teu pior. Fica ali comigo, mas em si, gente, eu queria morrer. Eu queria rolar e dizer, meu Deus, então muda aqui. Quando o Senhor mudou aqui, o Senhor mudou ali. Era Deus querendo mostrar algumas coisas na minha realidade, que Ele vivia comigo e que eu não entenderia se fosse de outro jeito. Então, nesta noite, eu gostaria de perguntar se tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que não declarou publicamente que tu quer ser dele, que tu quer que Ele faça parte da tua vida. Tem alguém que ainda não entregou seu coração para Jesus, que não declarou isso verbalmente? Todos já entregaram? Eu gostaria muito de que os casais e as famílias se reunissem nessa noite. Eu não vou fazer nenhum convite para expor ninguém. Procura a tua família e traz para o altar. Faz aí, ô homem de Deus. Faz tu, varão. Toma a iniciativa. Pega a esposa pela mão e traz aqui. Pega o teu filho, não espera ela fazer. Vem e faz aqui, fazem aqui núcleos pequenos. Vem mais, bem pertinho, André, bem pertinho para dar espaço. Ó, se puder. Vem mais para frente, vem mais para frente. Abraça quem é teu. Abraça quem é teu. Ô, Emily, vem para cá, fica aqui. O Wilson não está aqui hoje, né? A Bruna não está também, né, Antônio? Não. Vem, a Jennifer, está por aí? Vem, filha, vem, fica aqui pertinho do Jonathan. Aí tu vai dizer, eu não tenho mãe nem pai aqui. Quem é mãe que os filhos não estão? Levanta a mão aí. Aí. Tem filho? Tem filho aí que não tem mãe? Fica a mão erguida aí, Erilda. A outra lá, tu, Ruth. A outra, não está aí, né? Pois é, mas aí tu vai adotar algum filho que queira uma mãe para orar junto. Teve um culto na Boa Vista, onde era um culto da família. Só estava eu. E aí,
Naquele momento ali, estava a irmã Luísa, naquele culto, também sozinha. E ali o Espírito Santo de Deus disse: olha, vai e abraça ela, né? Ela é tua mãe, tu vai ser filha dela. Eu sou o teu marido, eu sou a tua família. E ali foi algo muito especial naquele culto, aonde o Senhor me alcançou, e alcançou ela de uma forma muito linda. Então eu quero que tu saiba que o nosso Deus, Ele não... Os caminhos que Ele faz para curar vidas, para mudar. E aqueles que estão lá... Ó, o Eric está aí, vem para frente aqui, Eliseu, com ele. Eliseu, traz o Eric para frente. Ruth, pega uns filhos lá, que lá atrás tem filho. Tem lá uns rapazes lá, sem mãe. A outra Ruth, vamos lá. Tem algum pai de coração aí que dá para adotar algum daqueles filhos lá? Aleluia. Eu quero que tu feche os teus olhos. Quero que tu feche os teus olhos. Ah, meu Jesus. Ah, meu Jesus. Ah, meu Jesus. Ah, meu Jesus. Oh, meu Senhor. Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo. Nós vamos estar orando. Sabe quando Deus... Deixa eu falar uma coisa aqui, quem está nesse altar aqui. Não desperdice esse momento. Porque quando a gente obedece e tem uma atitude de fé, compreende? Talvez não é nenhuma palavra que precise. É só corresponder. E Ele faz. Nesses dias que nós estamos orando nas madrugadas, nessa segunda quarentena, nenhuma madrugada foi igual às outras, gente. Sabe que uma oração que não passa de 20 minutos, uma oração que tu tem que orar em pé, orar sentado, rolando, tomando água, mas eu estou ali, e eu disse para Jesus, parece que não faz sentido, mas eu sei que faz. Esse meu nada, esse relógio despertando, eu acordando, eu levantando, meu Deus, é uma declaração que eu quero, mesmo que o céu não abra, mesmo que as trevas se levantem, eu estou aqui, meu Deus. Eu quero dizer que o Senhor nos pede posição, e Ele vai fazer. Então, nessa noite, nós cremos nisso, nós vamos orar, o pastor vai estar orando. Em nome de Jesus Cristo, se tu sentir no coração, coloca a mão, toca na pessoa que está do teu lado, e nós vamos orar, e eu quero que tu não escute só, eu quero que tu ore, eu quero que tu queira, porque não é brincadeira, o projeto de Deus é família, o diabo é destruir, o projeto de Deus é casamento, o diabo é espedaçar, o projeto de Deus é plenitude, o do diabo é esvaziar, e ele não está brincando. Então, nessa noite, nós cremos no poder daquele que nos protege, daquele que nos salva, daquele que nos toca, daquele que nos preserva de muitas coisas, daquele que só Ele tem poder. Última coisa antes de orar. O pastor Billy iniciou dizendo que no Egito, 9 pragas, o povo não precisou fazer nada. E eles foram e receberam o seu escape. Mas a última tinha uma condição. E aonde as 9
que não precisaram, de repente o Senhor vem e diz: agora eu quero que vocês matem um cordeiro. Se a família for pequena, junte as famílias, porque é para comer ele todo, não é só parte de Jesus, é todo ele. Não é parte da palavra, é toda ela. Não é só uma área de Jesus, é todas as áreas. Comer ele todo. E ali a instrução era que ungisse. Nunca Deus tinha pedido aquilo. Isso aí deve ser uma heresia. Isso aí deve ser uma coisa inventada. Isso aí deve ser não sei o quê. Eu não sei no que tu está acreditando, mas eu ainda creio num Deus que dá as instruções, por mais descabidas que for. Quando a gente se sujeita a ela, Ele opera. A casa que não tinha o sangue, Roberto, sofreu o que o Egito sofreu. No dia de manhã, estava chorando, estava fazendo luto, igual o Egito. Mas a casa que teve o sangue, não só estava preservada, mas já estava vazando, para a terra da promessa. Então, em nome de Jesus Cristo, eu creio, em nome de Jesus. E aí tu pode pensar, mas isso não faz sentido. Eu te pergunto, quando tu orou para que o sangue do Cordeiro cobrisse a tua cabeça, cobrisse a cabeça da tua esposa, dos teus filhos, e cobrisse a tua casa? Quando? Uma vez? Todas as vezes que eu tenho medo, todas as vezes que eu sinto o movimento das trevas, eu clamo por esta proteção. Só o sangue vai nos cobrir, só o sangue vai nos livrar, e nós vamos clamar por isso, amém? Eu quero que tu confie no Senhor e que tu faça a tua parte. E é nós, é a nossa oração, é a nossa casa, é a nossa família que o Senhor quer preservar. Oramos então. Pai, na tua presença, Pai, estamos aqui nesta noite, Pai. Pai, cumprindo, Pai, aquilo, Pai, que tu tem para nós, Pai. Pai, eu te peço agora, Pai, no teu nome, Jesus, que cada família aqui, Jesus, comece, Senhor, a levantar, Pai, os muros, Pai. Comece a restaurar os muros agora, Pai, da sua casa. Senhor, tu nos revela, Pai, aquilo que Neemias fez, Pai, naquele tempo, Pai. E em nome de Jesus agora, todo homem, toda mulher, todo marido, toda esposa, comecem a reconstruir, comecem, Pai, a reedificar os seus muros, Pai. Aquilo, Pai, que está derribado, Pai, áreas que estão, Pai, ali, Jesus, na falência, áreas, Pai, que estão, Senhor, sendo atacadas, sendo, Senhor, fragilizadas, Pai, por aquilo que o inimigo tem usado, Pai, para matar, para roubar, para destruir, Pai. Mas nesta noite, Pai, nós nos levantamos em Ti, Pai. Nesta noite, Pai, cada família aqui, Senhor, se posiciona, família. Se posiciona, marido, se posiciona, esposa, se posiciona, filho. Em nome de Jesus, muros sendo reedificados agora, portas sendo, Senhor, restauradas agora, pelo poder da Tua palavra, pelo poder, Pai, que há, Senhor, nas Tuas instruções aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá, Senhor, para cada um, Senhor, as ferramentas do céu, Pai, para pelejar, Pai, para, Senhor, verdadeiramente, Pai, viver, Pai, esse mês, Pai, como o mês, Pai, que Tu vai virar a chave, Pai, como o mês, Pai, que Tu vai, Senhor, fazer maravilhas na casa dos Teus filhos, Pai, para a glória e para a honra do Teu nome, Jesus. Nós declaramos, Pai, o início, Pai, de uma grande reconstrução, Pai. Nós declaramos, Pai, barreiras sendo postas ao chão, Pai. Nós declaramos, Pai, ferramentas do inimigo, Pai, sendo desativadas agora, Pai. Leva cativo todo pensamento contrário.
Leva cativo, Pai, tudo aquilo, Pai, que vem aos seus ouvidos dizendo que não tem jeito, que não vai dar certo, que não vou conseguir, mas em nome de Jesus, tem uma voz poderosa aqui nessa noite, dizendo que tudo pode naquele que te fortalece. Tem uma voz poderosa aqui nessa noite, dizendo, operando eu, quem impedirá? Pai, eu vejo, Pai, eu vejo com os olhos da fé, Pai, um grande movimento, uma grande reedificação. Eu vejo, Pai, famílias sendo, Pai, novamente, Pai, famílias segundo o teu coração, Pai. Ah, Jesus, homens, Pai, maridos, Pai, voltando para as esposas, Pai, voltando para os maridos, filhos, Pai, com o coração convertidos, Pai, a casa, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, nesta noite, Pai, o teu agir. Eu declaro nesta noite, Pai, que nós estamos disponíveis para Ti, Pai. Opera, Pai, aquilo que podemos fazer, Pai, nos ensina a fazer, mas aquilo, Pai, que só depende de Ti, Pai, nós clamamos pelo Teu nome, nós clamamos pela Tua intervenção, nós clamamos pelo Teu agir, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre o entendimento do Teu povo, Pai. Abre o entendimento do teu povo, Pai. Senhor, mentes, Pai, segundo o teu coração. Ah, Jesus, que haja entendimento, Pai, daquilo que tu queres fazer nas tuas casas, nas nossas casas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai agindo, Pai, vai tocando, Pai, vai dando entendimento, Pai. Vai tirando, Pai, todas as vendas espirituais, Pai. Ah, Jesus, vai, Senhor, clareando, Pai, este caminho que Tu quer que nós venhamos a trilhar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Glória, 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 glória. Oh, Rabandaraba, Shibandar. Acredita, homem. Acredita, mulher, acredita que o Deus se levantou nessa noite para pelejar pelas tuas causas, para entrar com luz lá naquele lar, naquele relacionamento, naquilo que tu já tinha desistido, naquilo que tu já tinha colocado como perdido, mas o Deus está nessa noite dizendo para mim e para ti, que ainda há esperança, que ainda há esperança.